Nesta mensagem, gostaria de refletir em dois textos da Palavra de Deus. O primeiro, em Eclesiastes, no capítulo 3, versículos de 1 a 8. E em seguida, estaremos pensando um pouco em Números, capítulo 9, versículos 15 a 19 e o versículo 23. Eclesiastes nos declara: tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Antes de meditarmos, gostaria de orar com você nesse instante. Com os olhos abertos ou fechados, ore comigo. Pai, te agradecemos porque podemos buscar a tua face. E podemos, Pai, na tua palavra, encontrar o alicerce para a nossa vida e dela, ó Deus, extrair ensinamentos que possam conduzir a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes. Pedimos, Pai, que o teu Espírito esteja trabalhando no nosso coração e nos movendo a compreendermos o teu amor para conosco e a necessidade que temos de sermos conduzidos, orientados, protegidos por ti. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa vida e a vida da nossa família. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Esse texto mostra que a vida é composta de situações diferentes, que nos envolvem todos os dias, mexem com os nossos sentimentos e nós não temos controle absoluto sobre os acontecimentos. Podemos controlar aquilo que vemos, podemos controlar, muitas vezes, parte daquilo que planejamos, mas nós não conseguimos controlar o inusitado, aquilo que vem sem que nós esperássemos, os acidentes, as doenças. Elas passam desapercebidas ao nosso controle pessoal. O texto fala na diversidade dos tempos em que vivemos, principalmente que tudo tem o seu momento especial para acontecer na nossa vida. Hoje vivemos tempo de busca e proteção da guerra contra a disseminação do coronavírus e seus efeitos letais sobre parte da sociedade. Mas esse texto é o texto que nos leva também à reflexão sobre a nossa fragilidade e absoluta incapacidade de controlar os acontecimentos ao nosso redor, sendo constantemente surpreendidos por acontecimentos que mexem com o nosso presente, o nosso futuro, com as nossas emoções e até com a nossa saúde física e mental. O texto usa 14 paralelos para descrever sentimentos paradoxais ou contraditórios, exemplificando a dinâmica da vida. Dentre eles, destacamos nascer e morrer, construir e destruir, tristeza versus alegria, espalhar versus juntar, abraçar e afastar, procurar e perder, economizar e desperdiçar, falar e calar, amar e odiar, guerra e paz. Por outro lado, é muito difícil para nós, que somos limitados, aquilo que nós vemos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós sentimos, termos o preparo para vivermos cada momento que está acontecendo na nossa vida e que muitas vezes nos passa desapercebido, porque nós não somos senhores
além daquilo que nós sentimos, vemos e podemos, assim, controlar na nossa vida. Para complementar essa ideia, eu quero ver agora lá em Números, no capítulo 9, versículos 15 a 19 e versículo 23, que descreve um momento em que Moisés, mais ou menos em 1400 a 1500 antes de Cristo, após ter saído do Egito, conduzia o povo de Israel pelo deserto. E num dado momento, Moisés construiu um tabernáculo, e naquele momento em que ele consagrou aquele tabernáculo a Deus, uma nuvem que já vinha conduzindo o povo de Israel há quase 2 anos, ela simplesmente parou em cima do tabernáculo e houve dentro daquele tabernáculo uma expressão maior da grandeza de Deus presente na vida daquele povo. Também naqueles tempos, havia à noite uma coluna de fogo que conduzia o povo, mostrando a presença gloriosa de Deus, oferecendo proteção e amparo para todos. Esse texto diz assim: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a noite o cobria, e de noite tinha a aparência do fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali eles acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo, por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Esse texto bíblico nos fala que Moisés construiu um tabernáculo para que fosse um lugar de adoração e onde Deus estivesse falando ao seu coração, ao coração dos sacerdotes, que durante o dia Deus estaria guardando aquele povo com a nuvem e que durante a noite Deus guardava aquele povo através da coluna de fogo. Tanto a nuvem quanto a coluna de fogo representavam a presença de Deus junto ao povo de Israel, protegendo aquele povo. Também fala que a nuvem impedia que o sol causticante do deserto, que chegava a quase 50 graus, castigasse o povo durante o dia. Com certeza ninguém suportaria caminhar pelo deserto durante 40 anos, que aconteceu com o povo de Israel, a um calor que chegava até 50 graus. Se não fosse por uma nuvem que cobrisse o sol e que trouxesse sombra àquele povo que caminhava. Também a palavra diz que a coluna de fogo, à noite, clareava o acampamento na escuridão, protegia o povo contra os animais do deserto e aquecia aquele povo para que pudesse suportar temperaturas que poderiam chegar a 10 graus centígrados abaixo de zero durante a noite. Deserto é lugar de muito calor de dia, mas também deserto é lugar de muito frio durante a noite. Assim como a areia esquenta durante o dia, ela também esfria rapidamente e o espaço físico fica muito frio, quase insuportável à noite. Tanto a nuvem durante o dia, como a coluna de fogo durante a noite representavam sempre que havia um Deus presente e que ele jamais deixaria faltar nada para o seu povo. Deus conduzia o povo de Israel com a nuvem. E aquele povo
Cada vez que a nuvem caminhava, caminhava junto, e cada vez que a nuvem parava, parava, e ali permanecia aguardando a orientação de Deus para a vida dele. Hoje não temos uma nuvem física para nos conduzir, mas temos a presença de Jesus no nosso coração e na nossa vida, pois ele mesmo declarou: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Também o Senhor Jesus declarou: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é aquele que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e viremos para ele e faremos nele morada. Se Jesus vem morar no meu coração, quando eu abro o meu coração através da fé e o recebo, ele está presente, bem como está presente o Pai, está presente o Espírito Santo, e nós somos conduzidos pela Trindade por todo momento da nossa vida. Com relação ainda sobre esse texto, eu gostaria de destacar 4 ideias que devem ser consideradas no nosso viver. A primeira ideia: vivendo sob a vontade de Deus, desfrutamos da sua constante proteção. O Salmo 121, versículos 5 a 8, faz alusão à proteção de Deus ao povo de Israel durante o deserto, afirmando. E essa expressão do Salmo também tem a ver com a nossa própria vida. Ele diz assim: o Senhor é o seu protetor. Como a sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a noite o ferirá também. O Senhor o protegerá de todo mal. O Senhor guardará a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. É esse Deus presente, protetor, que também o salmista Davi, no Salmo 23, versículo 4, declara assim: Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Segunda ideia: vivendo sob a vontade de Deus, encontramos orientação para conduzir as nossas vidas. O versículo 17 que nós lemos declara assim: Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali eles acampavam. A nuvem era a bússola de orientação. Se a nuvem parava, o povo parava e acampava, se movia, levantava acampamento e seguia em frente. Para que eu possa ser conduzido com segurança, eu preciso a cada momento acompanhar a nuvem da graça de Deus sobre a minha vida, a presença de Deus falando ao meu coração através da bússola que é a sua palavra. Quando eu leio a palavra de Deus orienta o meu caminho. A palavra de Deus me dá a cada momento a força, a energia para viver. A palavra de Deus, ela mostra a cada momento aquilo que eu preciso conhecer para que eu possa sentir, para que eu possa imaginar, para que eu possa decidir, para que eu possa agir dentro da vontade de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a bússola. Se a nuvem lá no deserto conduzia o povo de Israel em proteção, hoje, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, ela nos protege, ela nos conduz, ela guarda a nossa vida, a vida do nosso cônjuge, a vida dos nossos filhos. A palavra de Deus faz florescer no nosso coração a cada manhã a certeza absoluta da presença de Deus, faz com que nós entendamos o propósito de Deus para a nossa vida e para a vida da nossa família, de servi-lo, de amá-lo, de acompanhá-lo, acompanhando seus planos para o nosso viver. O versículo 22, ele diz assim: quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, eles partiam.
Esse texto nos mostra que o povo de Israel precisou ter duas coisas muito importantes na sua vida. A primeira foi a confiança. A segunda, a obediência para andar com Deus. Ter confiança para com o Senhor significa depositar todo o nosso viver nas mãos do Senhor. Significa abrir por completo o nosso coração, derramar a nossa alma perante Ele, falar ao coração ao Senhor aquilo que nós sentimos no coração, buscando na fonte suprema da sua presença a sabedoria para viver. Confiar traz aquela ideia do pai que coloca a criança no lugar alto e diz para a criança: filho, pule nos meus braços. E essa criança pula. Eu fiz isso muitas vezes com minha filha e ela gostava de pular nos meus braços, pois sabia que com certeza eu a receberia, eu a protegeria, eu a ampararia. Isso é confiança. É quando nós nos jogamos diante do Senhor e nos apresentamos a Ele com o coração cheio de fé, sabendo que Ele proverá e Ele responderá ao clamor do nosso coração. Mas aqui nós vemos também obediência. O povo de Israel tinha que obedecer ao Senhor. Ele tinha que entender que ele teria que andar quando a nuvem andasse. Ele teria que parar quando a nuvem parasse. Ele teria que comer o maná do deserto todos os dias, colher aquele maná e não guardá-lo para o dia seguinte. Ele teria que seguir a vontade do Senhor em todos os momentos. Se ele não fosse obediente, Deus não estaria agindo na vida daquele povo. A mesma coisa acontece conosco. Quando eu leio a palavra do Senhor e ela orienta o meu coração, eu preciso seguir a palavra do Senhor. Eu preciso entender como eu devo agir diante de Deus e diante do meu próximo, de tal forma que a cada dia eu seja um representante do Senhor aqui na terra para levar o amor, para levar a esperança, para levar a graça aos corações, testemunhando de Cristo às pessoas que estão ao meu redor. Lá no Salmo 23, versículo 2, Davi declara esta confiança no inabalável amor de Deus. E ele diz assim: em verdes pastagens o Senhor me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Quero aqui ir para a terceira ideia. Vivendo sob a vontade de Deus, encontramos descanso. O versículo 18 diz assim: conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam, enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Vivendo sob a vontade de Deus, certamente teremos tempo para o descanso e refrigério na caminhada da vida. Jesus, ele nos convida para que o busquemos de todo o nosso coração e nele encontremos o descanso e alívio que necessitamos nos momentos de perturbação. Lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus assim declara: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra de Deus nos mostra que quando nós buscamos no Senhor o caminho para a nossa vida, nós encontramos certeza, nós encontramos segurança, nós encontramos um porto seguro, onde nós podemos, a cada momento, usufruindo da sabedoria de Deus, que fala ao nosso coração através da sua palavra, que fala ao nosso coração através da influência do Espírito Santo em nós, podermos caminhar e encontrar sempre a resposta para as ansiedades da nossa vida. E aqui, eu gostaria de tratar a quarta ideia. Vivendo sob a vontade de Deus, nós encontramos prazer e alegria. O versículo 23 do texto que nós lemos diz assim: conforme a ordem do Senhor, eles acampavam,
e, conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Enquanto acampavam, celebravam o culto a Deus, que estava continuamente protegendo, orientando, provendo a subsistência do povo de Israel, até mesmo através do maná do deserto, através das codornizes. Deus jamais deixava faltar nada para aquelas pessoas. A palavra de Deus diz: sou velho, mas já fui jovem, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Há um Deus que está sempre presente na nossa vida e que nos dá tudo aquilo que nós necessitamos para viver. E aqui como eu gostaria de estar concluindo. Neste tempo, à semelhança do povo de Israel, precisamos nos abrigar sob a nuvem da graça de Deus e em nossos lares celebrarmos o seu infinito amor através da adoração, das orações, da leitura da palavra de Deus. Nós precisamos a cada momento encontrar no texto da sua palavra a razão do nosso viver que está em Cristo Jesus e amando-o. Celebraremos a cada dia a vida, celebraremos a comunhão, celebraremos o amor, celebraremos a paz, celebraremos a graça de Cristo que transborda em nossos corações. Mas com certeza absoluta, ainda que tenhamos Cristo no nosso coração, ainda assim poderemos passar por adversidades nesta vida. E aqueles paradoxos que nós lemos lá em Eclesiastes capítulo 3, os versículos de 1 a 8, com certeza poderão abalar em alguns momentos as nossas emoções, mexer com a nossa vida, pois nós não conseguimos controlar tudo aquilo que acontece. Mas sobre todas as coisas, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, nós estaremos sempre com a nossa esperança depositada naquele que nos amou, naquele que nos criou, naquele que está conosco em todos os momentos e naquele que nos salvou, Jesus Cristo, nosso Senhor. O povo de Israel apenas se submetia à condição de Deus, sem saber o tempo que levaria a caminhada, ou o tempo que seria destinado ao descanso. Apenas aceitava o fato de que Deus estava no controle da sua vida e nada passaria desapercebido aos seus olhos. Eu não sei quais as dificuldades e desafios que você tem que vencer nas próximas semanas, mas sei que certamente Deus estará presente na sua vida e Deus jamais o abandonará. Sua presença protetora e orientadora direcionará a sua vida e delineará a sua história, pois Ele está acima de todas as coisas, pois Ele é o Criador. Ele sabe todas as coisas e Ele age por ser o Senhor sobre a terra e céus. Jesus, com certeza, conduzirá a sua vida, lhe trará paz, lhe trará segurança, lhe trará luz ou esclarecimento ou sabedoria, pois ele mesmo disse, lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas verá a luz da vida. Eu quero concluir esta mensagem citando alguns versículos no Salmo 91. Salmo 91 diz assim, a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Deus o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-la onde quer que você for. Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor.
Quando eles me chamarem, eu responderei. Eu estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que eles sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida eterna e mostrarei que eu sou o Salvador. Meu querido, minha amada, com certeza, vivendo sob a presença de Deus, você estará seguro e você poderá caminhar seguindo os passos do Senhor Jesus, protegido, amparado, cheio da graça do Senhor no seu coração e o amor de Deus ilimitado, que vai além do nosso próprio conhecimento. Ele guardará o seu coração. Ele guardará a vida na sua casa, nos seus relacionamentos, ele guardará seus filhos. E haverá a cada dia paz. E o Senhor poderá lhe conceder a cada manhã a renovada esperança de que será um dia, sob a sua presença, cheio de vitória, pois o Senhor assim nos conduz. Que Deus te abençoe e que Deus te dê a paz. Amém.